Hebreus 4 é a nossa leitura aí. Queria repetir aqui a leitura. E como nós estamos numa cerimônia de celebração da formação desses irmãos aqui, com a graça do Senhor, eu preparei esse sermão pensando em cada um deles. Mas isso não quer dizer que não sirva para você que está aqui hoje. Tá certo? Então eu quero ler o texto. E nesse texto, nessa noite, eu quero tirar duas implicações que eu julgo importantíssimas para aquele que deseja o episcopado, para aquele que deseja ser porta-voz de Deus na maior instituição da face da terra, que é a igreja. Então, eu queria ler esses dois versos e para cada um deles tirar essa implicação. Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Oremos mais uma vez. Senhor, eu te dou graças por mais uma vez ter a oportunidade de falar da tua palavra. Hoje é um tempo tão especial para a vida de cada um desses irmãos que enfrentaram muitos desafios e aqui hoje estão festejando, celebrando a sua formação acadêmica. Que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, tudo aquilo que nos impede de fato de te adorar em espírito e em verdade. Sê conosco agora, que as nossas mentes estejam totalmente à disposição para entender, para compreender as verdades desses versos aqui lidos. Em nome de Jesus. Amém. Eu parto do princípio aqui, para todos nós que aqui estamos nessa noite, que a palavra de Deus que foi lida agora é um fundamento inegociável. O escritor de Hebreus, quando ele escreve isso, quando ele coloca essas verdades aqui no verso 12 e verso 13, ele está escrevendo para cristãos que estão querendo desistir de Cristo, desistir da verdade. E o que é interessante, que o escritor de Hebreus, ele não está combatendo a mentira. Ele está combatendo uma verdade não completa. Vou explicar. Os leitores da Epístola de Hebreus estão naquilo que nós conhecemos como a nova aliança, em Cristo. Mas aqui é primeiro século. A nova aliança surge em meio à antiga aliança. A antiga aliança era a verdade, mas não verdade completa, plena, perfeita. Jesus era apontado como essa verdade, desde Gênesis, até Jesus de fato chegar. Tudo que era falado dele era verdade, mas em forma de figuras. E Deus se manifestava, às vezes por anjos, às vezes por profetas, por aparições, que a gente chama de teofanias do Senhor. E aí o escritor de Hebreus começa o seu livro dizendo, antigamente Deus falava assim, de várias maneiras, por profeta, por anjos. Hoje ele fala pelo Filho, Jesus. O que o autor de Hebreus está tratando aqui em uma palavra é da apostasia. O que seria apostasia na perspectiva do autor de Hebreus? Para o autor de Hebreus, apostasia é o abandono deliberado e definitivo da fé em Cristo após ter conhecido a verdade. A verdade que é Cristo, a verdade que João, quando registra isso, Jesus dizendo, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o único elo.
que leva ao Pai. E o que eu digo é verdade. E eu sou o único que sou capaz de dar vida plena e abundante. Então, quando eu digo que a palavra de Deus ela é o fundamento inegociável, é porque para fundamentar tudo isso que ele vem dizendo desde o capítulo 1, ele chega dos nossos 2 versos aqui. E o primeiro verso, onde eu tiro a minha primeira implicação, e vocês aí, prestem atenção. A primeira implicação que a gente vê aqui, quando ele diz assim, porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva e eficaz. O que é que ele está dizendo aí, irmãos? Que a palavra de Deus é suficiente. Suficiente. O que é que eu quero dizer com isso? Viva e eficaz significa que ela contém tudo o que é necessário para a fé, prática cristã. Ela não precisa de acréscimos humanos ou de métodos seculares para ser relevante. Muitos desses que aqui estão se formando têm um desejo de ser pastor. Alguns já estão na lida, outros desejam chegar nela. Não é o seu conhecimento, não é a sua desenvoltura que vai fazer a diferença lá no local onde Deus lhe colocar. Mas é a palavra. A palavra é suficiente. Não precisa de nenhuma ornamentação. É simples. É ler o texto, a palavra, explicar o que é que o texto está querendo dizer e aplicar, sem rodeio. E ser simples não quer dizer que não está sendo profundo. Porque Jesus, os apóstolos, todas as vezes que eles iam pregar, eles pegavam as coisas mais comuns do dia, da agricultura, porque eles queriam ser entendidos. As pessoas querem fazer a obra do Espírito Santo, mas a obra do Espírito Santo é Ele que faz. Nós nos levantamos diante de um púlpito. Nós estamos ali para não acrescentar nada o que a palavra está dizendo. É pedir ao Espírito Santo que nos dê entendimento, para que a gente não coloque nada sobre ela, e a gente tente tirar o máximo que a gente puder dela, que no meio acadêmico se chama exegese. Olhar para ela e ver ela como suficiente. Isso significa, então, meus irmãos, que a palavra de Deus, por si só, é capaz de preparar plenamente tanto você para pregar, como aqueles para ouvir. Paulo, em outro local, vai dizer o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Paulo está dizendo a mesma coisa que o escritor de Hebreus disse. Porque ele disse: a palavra de Deus é viva, eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apto para julgar os pensamentos e propósito do coração, do seu, que está pregando, e daqueles que estão ouvindo. O mesmo poder da palavra que é dispensada sobre você, você tem que entender que é esse mesmo poder que tem que ser derramado sobre aqueles que te ouvem. Repito, não é a sua desenvoltura em si, não é a sua sabedoria em si, o conhecimento que você tem, mas é a ação dessa palavra que é suficiente. Porque nem todos, meus irmãos, tiveram a oportunidade de passar 4 anos em uma instituição para estudar. Não é verdade? Nem todos. E esses que não tiveram essa oportunidade não podem ser pastores, não podem ensinar. Qual é o fundamento principal para eles? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é suficiente. Então, como futuros pastores, vocês devem confiar exclusivamente na Escritura. Não confie naquilo que você Se você está numa posição de copastor em uma igreja, porque eu não sei como é a realidade.
insuficiente. Nós sempre seremos insuficientes. Suficiente é só a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é viva, eficaz